Capítulo 43. Cass. Cass apoiou a perna ruim em um banquinho e ouviu enquanto Anika lhe passava o relatório sobre os ganhos no Clube do Corvo e a situação do tráfego turístico na Duela Leste. Nas 3 semanas desde o leilão de Quay e o pânico com a praga, Cass tinha assumido o escritório de Per Haskell no piso térreo da Ripa. Ele ainda dormia no último andar, mas era mais fácil fazer negócios a partir do covil de Haskell. Ele não sentia a falta das viagens extras subindo e descendo a escada, e seu antigo escritório ficava vazio agora. Sempre que ele se sentava para tentar fazer algum trabalho, se pegava olhando para o parapeito da janela. A cidade ainda não tinha voltado ao normal, mas aquilo havia criado algumas oportunidades interessantes. Os preços nas aduelas haviam caído enquanto as pessoas se preparavam para um surto duradouro de praga, e Cass foi rápido em tirar vantagem disso. Ele comprou o prédio ao lado do Clube do Corvo para que pudessem expandir e também conseguiu comprar uma pequena propriedade na Tampa. Quando o pânico passou e o turismo recomeçou, Cass estava ansioso para extorquir uma classe mais alta de pombos. Também havia comprado as ações de Per Haskell no Clube do Corvo a um preço razoável. Ele poderia ter conseguido a parte dele de graça, considerando o problema causado no Barrel, mas não queria ninguém sentindo pena demais do velhote. Quando Pekka Rollins voltasse para a cidade, Cass encontraria um modo de tirá-lo de vez dos negócios. A última coisa que queria era que o dinheiro de seu trabalho árduo fosse parar nos cofres de Rollins. Assim que Anika terminou seu relatório, Pim passou as informações reunidas no julgamento de Van Eck. O misterioso Johannes Rietveld não havia sido encontrado, mas uma vez que as contas de Van Eck foram examinadas abertamente, rapidamente ficou claro que ele estava usando as informações que havia aprendido no Conselho Mercante para comprar fazendas de Djurda. Além de enganar seus amigos, fraudar um leilão e sequestrar o próprio filho, havia até insinuações de que tinha contratado uma equipe para invadir um prédio governamental fierdano e possivelmente sabotar seus próprios silos de açúcar. Van Eck não seria liberado sob fiança. Na verdade, não havia indícios de que sairia tão cedo da prisão. Embora seu filho tivesse fornecido um pequeno fundo para sua representação legal, a quantia podia, na melhor das hipóteses, ser descrita como moderada. Whelan decidira usar uma parte de sua recém-adquirida fortuna para restaurar sua casa. Deu a Jasper uma pequena mesada para especular nos mercados e também trouxe sua mãe para casa. As pessoas em Geldstraat ficaram chocadas ao verem Maria Hendricks sentada no parque com seu filho ou conduzida pelo canal por um dos serviçais. Às vezes eles podiam ser vislumbrados da água, de pé diante de seus cavaletes no jardim de Van Eck. Alice continuou com eles por um tempo, mas ela e seu terrier acabaram decidindo fugir da cidade e das fofocas. Ela terminaria seu confinamento na casa do lago dos Hendricks, e dizia-se estava fazendo um progresso duvidoso nas aulas de canto. Cass estava feliz por não serem vizinhos. Bom trabalho, disse Cass quando Pim terminou. Ele não imaginara que Pim tivesse tamanho talento para coletar informações. Reid montou o relatório, disse Pim. Acho que ele está tentando uma vaga como sua nova aranha. Não preciso de uma nova aranha, disse Cass. Pim deu de ombros. Espectro não aparece mais? As pessoas estão comentando. Cass dispensou Anika e Pim e se sentou por um longo tempo no escritório silencioso. Mal havia dormido nas últimas semanas. Passara quase metade de sua vida esperando que esse momento se tornasse realidade. E agora tinha medo de que, caso se permitisse dormir, tudo desaparecesse. Pekka Rollins tinha abandonado a cidade e não havia voltado. Dizia-se por aí que ele havia se intocado com seu filho numa casa no campo cercada por homens armados em tempo integral. Entre as quarentenas no Palácio Esmeralda, no Príncipe Kailis e na doceria, o fato de que não estava por perto para pôr as coisas em ordem, os negócios de Pekka Rollins estavam à beira do colapso. Havia inclusive conversas sobre motim entre os leoneiros. O chefe deles havia sumido, e o acordo que ele firmara com Van Eck fez parecer que não passavam de capangas de um homem rico. Era praticamente como se fossem da Steadwatt. Tijolo por tijolo. Mas dia menos dia, Rollins se arrastaria para fora dos escombros. Cass teria de estar preparado. Alguém bateu à porta.
O problema de estar no térreo era a probabilidade de pessoas o incomodarem era bem maior. Chegou uma carta, disse Anika, jogando-a em sua mesa. Parece que está andando com maus elementos, Breaker, ela disse com um sorriso malicioso. Cass deixou que seu olhar direcionado para a porta passasse o recado. Não estava interessado em ver Anika bater seus cílios loiros. Certo, disse ela, e desapareceu, fechando a porta atrás de si. Cass ergueu a carta contra a luz. O selo era de cera azul clara, marcado com uma águia dourada dupla. Ele abriu o envelope com um corte, leu o conteúdo da carta e queimou os dois. Depois escreveu um bilhete e o selou com cera negra. Cass sabia que a Inês estava hospedada na casa de Wylan. De vez em quando encontrava um bilhete rabiscado em sua mesa, algumas informações sobre Pekka ou os acontecimentos no Stead Hall, e sabia que ela havia passado pelo escritório. Ele vestiu o casaco, pegou o chapéu e a bengala e enfiou o papel no bolso. Poderia ter enviado um mensageiro, mas queria entregar o bilhete pessoalmente. Cass passou direto por Anika e Pin ao sair da ripa. Volta em 1 hora, disse ele. E é melhor não encontrar vocês dois vagabundeando aqui. Não tem quase ninguém no clube, disse Pin. Os turistas estão com medo demais da praga. Vão até os albergues onde todos os pombos assustados estão esperando o pânico passar. Mostre a eles que estão na mais perfeita saúde. Garanta que eles fiquem sabendo que vocês passaram um bom tempo jogando o espinheiro dos 3 homens no Clube do Corvo. Se isso não funcionar, levem seus traseiros para os portos e arranjem alguns pombos entre os trabalhadores dos barcos. Acabei de terminar meu turno, protestou Pin. Cass ajeitou o chapéu na cabeça e passou o dedo pela aba. Não me lembro de ter perguntado. Ele atravessou a cidade, indo para o leste. Ficou tentado a fazer um desvio só para ver por si mesmo como as coisas estavam indo na duela oeste. Graças ao ataque do Shu e ao surto da praga, as casas de prazeres estavam praticamente vazias. Foram erguidas barricadas em diversas ruas para garantir a quarentena em torno da doceria e do Meneghere. Havia rumores de que Helen Van Holden não teria dinheiro para pagar o aluguel daquele mês. Uma pena. Os barcos não estavam circulando, então ele precisou fazer a pé a viagem até o distrito financeiro. Enquanto caminhava por um canal pequeno e deserto, viu uma neblina espessa sair da água. Apenas alguns passos depois, ela já estava tão densa que mal dava para enxergar. A névoa grudou em seu casaco, deixando-o molhado e pesado, totalmente inapropriada em um dia de primavera quente. Cass parou na ponte baixa que atravessava o canal, esperando, sua bengala pronta. Um momento depois, 3 pessoas encapuzadas surgiram à sua esquerda. Mais 3 apareceram à direita, suas capas azuis se movendo sinuosamente no ar, apesar de não haver qualquer brisa. Aquela parte Cass havia acertado, mas suas máscaras não eram feitas de névoa. Em vez disso, o verdadeiro Conselho das Marés, ou um grupo bastante convincente de imitadores, usava algo que dava a impressão de olhar para um céu estrelado. Belo efeito. Cass Breaker, disse o hidro líder. Onde está Kuei Yu-Bu? Morto e cremado, transformado em cinzas na barcaça da ceifadora. Onde está o verdadeiro Kuei Yu-Bu? Cass deu de ombros. Uma igreja cheia de gente o viu levar um tiro. Um médico atestou que ele estava morto, mas que isso não possa ajudá-los. Você não quer o Conselho das Marés como inimigo, jovem. Nenhum dos seus carregamentos jamais deixará o porto outra vez. Inundaremos o 5º porto. De certo, façam isso. Não possuo mais ações do 5º porto. Quer parar os meus carregamentos, então terá de parar cada barco que entra e sai do porto. Não sou um mercador. Não freto navios nem registro manifestos de carga. Sou um ladrão e contrabandista. Tente me pegar e perceberá que está tentando segurar o ar. Sabe o quanto é fácil se afogar? Perguntou o hidro. Ele ergueu uma mão. Pode acontecer em qualquer lugar? De repente, Cass sentiu seus pulmões se enchendo de água. Ele tossiu, cuspiu água salgada e se curvou engasgado. Diga-nos o que queremos saber, disse o hidro. Cass respirou com dificuldade. Não sei onde está a Kuei Yu-Bu. Pode me afogar bem aqui onde estou e nada mudará isso. Então, talvez seja melhor encontrarmos seus amigos e afogá-los em suas camas. Cass tossiu e cuspiu novamente. E talvez você descubra que as torres do obelisco entraram em quarentena por causa da praga.
Os conselheiros ficaram inquietos, a névoa se movendo em volta deles. Eu fiz aquelas sirenes tocarem. Fui eu que criei essa praga. Sou eu que a controlo. Um blefe, disse o hidro, sua manga planando através da névoa. Então arrisque. Espalharei doença em volta de cada uma das suas torres. Elas se tornarão epicentros de doença. Acha que o Conselho Mercante não confinará todos vocês? Exigirá que finalmente registrem suas identidades? Eles provavelmente ficariam felizes de ter uma desculpa. Eles não se atreveriam. Esse país afundaria se não fosse por nós. Eles não terão escolha. O público clamará por ação. Eles queimarão as torres do chão até o topo. Garoto monstruoso. Celedan é feita de monstros. Acontece que eu tenho os dentes mais afiados. O segredo da Jurda-Parem nunca pode ser revelado ao mundo. Nenhum Grisha estará seguro novamente. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, que sorte a sua ele ter morrido com aquele pobre garoto Shu. Não nos esqueceremos disso, Casbreaker. Um dia se arrependerá da sua insolência. Vou lhe dizer uma coisa, disse Cas. Quando esse dia chegar, marque-o na agenda de vocês. Sei de um monte de gente que irá querer dar uma festa para comemorar. As figuras pareceram se desmanchar. Quando a névoa finalmente se dispersou, Cas não viu o sinal dos conselheiros. Ele balançou a cabeça e continuou a descer o canal. Celedan tinha isso de maravilhoso. Ela nunca deixava você ficar entediado. Sem dúvida alguma, os conselheiros iriam querer algo dele no futuro, e ele seria compelido a ajudá-los. Mas por enquanto ele tinha negócios a resolver. Capítulo 44. A Inês. A Inês não pensou que teria forças para subir as escadas até a cama. Como tinha passado tantas horas no jantar com Jasper e Wylan? A cozinheira se desculpou toda quando a refeição foi servida aquela noite. Ela ainda não conseguia comprar produtos frescos de qualidade dos mercados porque as pessoas continuavam com medo de entrar na cidade. Eles fizeram o possível para tranquilizá-la e se entupiram de torta de queijo com alho poró. Depois comeram bolos cobertos com mel sentados no chão da sala de música. A mãe de Wylan havia ido se deitar cedo. Ela parecia estar voltando a si aos trancos e barrancos, mas a Inês suspeitava que ainda havia um longo caminho pela frente. Wylan tocou piano e Jasper cantou a mais suja canção de marinheiro que a Inês já tinha escutado. Ela sentia muito a falta de Nina. Não tinha recebido cartas e só podia torcer para que sua amiga chegasse a Fierda com segurança e encontrasse alguma paz no gelo. Quando a Inês finalmente tivesse seu navio, talvez sua primeira viagem fosse para Ravka. Poderia viajar para o interior de Usalta, tentar encontrar sua família em uma das velhas rotas pelas quais costumavam viajar, encontrar Nina novamente. Quem sabe um dia. A Inês tinha decidido passar as noites na casa de Wylan, retornando a Ripa somente para buscar seus poucos pertences. Com seu contrato pago e sua conta bancária recheada de fundos, não estava totalmente certa de qual era o seu lugar no mundo. Estava pesquisando navios à vela com canhões pesados e usando seu conhecimento dos segredos da cidade para começar a coletar informações que, assim esperava, pudessem levá-la aos traficantes de escravos que faziam negócios usando os portos de Kerk. As habilidades adquiridas como espectro lhe serviriam bem. Mas aquela noite, tudo o que queria contemplar era uma boa noite de sono. Ela subiu as escadas e se arrastou para a sua cama deliciosamente confortável. Somente quando se aproximou para diminuir a luz é que viu a nota. Uma carta lacrada com a letra confusa de Cas. Nascer do sol, quinto porto. Claro que ele tinha dado um jeito de entrar na casa trancada, passar pelos criados e pelos 3 tolos que cantavam com toda a força de seus pulmões. Era justo no final das contas. Ela vinha entrando e saindo da ripa, se esgueirando para dentro e para fora de janelas e portas, deixando migalhas de informações para Cas quando necessário. Poderia simplesmente ter batido a porta do escritório dele, mas era mais fácil assim. Cas mudara. A rede, pagar o seu contrato. Ela ainda podia sentir o toque suave dos lábios dele em sua pele, as mãos nuas mexendo com os nós de suas ataduras. A Inês tinha visto uma pista sutil de quem ele poderia se tornar caso se permitisse. Ela não aguentaria vê-lo protegido em sua armadura mais uma vez, abotoado novamente em seus trajes imaculados e comportamento frio.
Não queria ouvi-lo falar como se a corte do gelo e tudo o que havia acontecido depois fosse só mais um trabalho, outra vitória, outra vantagem a ser conquistada. Mas ela não ignoraria o bilhete. Havia chegado o momento de colocar um fim nesse assunto que nunca tivera uma chance de começar. Ela contaria a ele o que havia escutado sobre Pekka, ofereceria compartilhar algumas de suas rotas e esconderijos com Roeder. Estaria terminado. Ela apagou a luz e, após um longo momento, adormeceu com o bilhete amassado na mão. Foi difícil se forçar a sair da cama na manhã seguinte. Havia desenvolvido maus hábitos nas últimas 3 semanas. Dormir e comer quando queria. Nina se sentiria orgulhosa. Estar na casa de Wylan dava a sensação de ter entrado em algum mundo encantado. Já havia estado na casa antes, quando ela e Cass roubaram o Decapple, e novamente antes do trabalho do Recife Doce. Mas uma coisa era ser uma ladra em uma casa, e outra, bastante diferente, era ser uma convidada. A Inés se sentiu envergonhada com o prazer de ser servida, e ainda assim a equipe de Van Eck parecia feliz de tê-los por lá. Talvez tivessem temido que o Wylan fechasse a casa e os mandasse embora. Ou talvez pensassem que ele merecia alguma gentileza. Uma das empregadas tinha colocado uma túnica lápis de seda e um pequeno par de chinelos de pele alinhados ao lado da cama. Havia água quente no jarro junto à bacia, uma tigela de vidro cheia de rosas frescas. Ela se banhou, penteou o cabelo, refez sua trança, depois se vestiu e saiu da casa calmamente, usando a porta da frente para variar. Manteve o capuz erguido e se moveu rapidamente enquanto o seguia para o porto. As ruas ainda se encontravam vazias em grande parte, especialmente aquela hora da manhã, mas a Inés sabia que não podia baixar a guarda. Pekka Rollins havia partido. Van Eck estava na prisão, mas, contratada dos Rags ou não, enquanto Cass tivesse inimigos naquelas ruas, ela também teria. Ele estava de pé na baía, olhando para a água. Seu casaco preto se encaixava com perfeição em seus ombros, o vento salgado do mar sacudindo as ondas escuras de seu cabelo. Ela sabia que não precisava se anunciar, por isso simplesmente parou perto dele, aproveitando a vista dos barcos na doca. Parecia que várias embarcações haviam chegado aquela manhã. Talvez a cidade estivesse recuperando seu ritmo. Como estão as coisas na casa? Ele perguntou enfim. Confortáveis, ela admitiu. Me deixam preguiçosa. Pelo mais breve momento, a Inés se perguntou se Cass poderia estar com ciúme do conforto ou se era simplesmente alheio a ele. Será que ele se permitiria descansar algum dia? Dormir? Comer uma refeição sem pressa? Ela nunca saberia. Ouvi que o Wylan está deixando Jasper apostar nos mercados. Com muita cautela e com somas extremamente limitadas. Wylan espera direcionar o amor dele pelo risco para algo mais produtivo. Pode funcionar brilhantemente ou pode terminar num desastre total. Mas esse é o jeito que geralmente Jasper gosta de trabalhar. Pelo menos as chances são melhores do que num salão de jogos. O Alan só concordou depois que Jasper prometeu começar a treinar com um fabricador, considerando que consigam encontrar um. Talvez seja necessário viajar para Ravka. Cass inclinou a cabeça, observando uma gaivota fazer um arco sobre eles, asas totalmente abertas. Diga a Jasper que ele faz falta. Lá pela Ripa. Ela ergueu uma sobrancelha. Lá pela Ripa. Vindo de Cass, aquilo era tão bom quanto ganhar um buquê de flores e um abraço sincero, e isso significaria um mundo para Jasper. Parte dela desejava prolongar aquele momento, permanecer perto dele mais um pouco, escutar a aspereza de sua voz ou simplesmente ficar em silêncio, como fizeram inúmeras vezes antes. Ele tinha sido uma parte substancial de seu mundo por tanto tempo. Em vez disso, ela disse: Qual a missão, Cass? Duvido que esteja planejando um novo trabalho tão cedo. Aqui, disse ele, passando uma luneta para ela. Num susto, ela percebeu que ele não estava usando suas luvas. Hesitou em pegá-la das mãos dele. A Inés colocou a luneta sobre o olho e espiou o porto. Não sei o que procurar. Ancoradouro 22. A Inés ajustou as lentes e varreu a extensão das docas. Lá, no mesmo ancoradouro de onde haviam partido para a Corte do Gelo, havia um pequeno navio de guerra.
Ele era aerodinâmico e de proporções perfeitas, com canhões para fora, uma bandeira com os 3 peixes de querque hasteada rigidamente no mastro principal. Na sua lateral, grafada numa escrita branca graciosa, havia a palavra A Espectro. O coração de Inés acelerou. Não podia ser. Não é... Ele é seu, disse Cass. Pedi a Spec para ajudá-la a contratar a tripulação correta. Se preferir pegar um imediato diferente, ele... Cass, o Alan me fez um bom preço. A frota do pai dele é cheia de navios adequados, mas aquele ali foi feito para você. Ele olhou para as botas. Aquele Cass também é seu. Sempre estará ali quando, se quiser, voltar. A Inês estava sem palavras. Seu coração se sentia tão pleno, um leito de riacho seco mal preparado para tamanha chuva. Não sei o que dizer. Ele flexionou a mão nua na cabeça do corvo do seu cajado. A visão era tão estranha que a Inês não conseguia deixar de olhar. Diga que voltará. Não acabei meus negócios com Keredan. Ela só soube que aquilo era verdade quando disse as palavras. Cass lançou um olhar rápido para ela. Pensei que queria caçar traficantes de escravos. Quero, e quero sua ajuda. A Inês lambeu os lábios, sentiu o sabor do oceano. Sua vida tinha sido uma série de momentos impossíveis, então por que não pedir algo impossível agora? O problema não é apenas os traficantes de escravos. São os compradores, os clientes, os chefes do Barry, os políticos. Todo mundo que fecha os olhos para o sofrimento alheio quando há dinheiro envolvido. Eu sou um chefe do Barry. Você nunca venderia alguém, Cass. Sabe melhor do que ninguém que você não é só mais um chefe lutando para obter a melhor margem de lucro. Os chefes, os clientes, os políticos, ele devaneou. Isso significaria metade das pessoas em Keredan, e você quer lutar contra todas elas. Por que não? Perguntou a Inês. Nos mares e na cidade, um por um. Tijolo por tijolo, disse ele. Então deu um único aceno de cabeça, como se estivesse se desfazendo daquela ideia. Não nasci para ser um herói espectro. Você já devia saber disso a essa altura. Quer que eu seja um homem melhor? Um bom homem? Esta cidade não precisa de um bom homem. Precisa de você. A Inês. Quantas vezes me disse que você era um monstro? Então seja um monstro. Seja a coisa que todos eles temem quando fecham os olhos à noite. Não vamos atrás de todas as gangues. Não vamos fechar as casas que tratam seus empregados de maneira justa. Iremos atrás de mulheres como Tante Helene, homens como Pekka Rollins. Ela parou. E pense nisso dessa maneira. No fundo, você estará diminuindo a concorrência. Ele fez um som que quase poderia se passar por uma risada. Uma de suas mãos balançou sobre a bengala. A outra repousou ao lado do corpo, perto dela. Ela só precisaria se mover um pouquinho para que os dois se tocassem. Ele estava tão próximo, a um nada de distância. Com cuidado, ela roçou as juntas do dedo na pele dele. Uma pressão leve, a pena de um pássaro. Ele enrijeceu, mas não se afastou. Não estou pronta para desistir dessa cidade, Cass. Acho que vale a pena salvá-la. Acho que vale a pena salvar você. Uma vez eles ficaram no convés de um navio e ela havia esperado exatamente assim. Ele não falou nada na época e também não falou nada agora. A Inês o sentiu se distanciando, arrastado para baixo, pego por uma ressaca que o levaria cada vez mais para longe da costa. Ela entendia o que era sofrimento. Sabia que era um lugar aonde não podia segui-lo, não a menos que também quisesse se afogar. Quando estavam no véu negro, ele lhe disse que lutariam e dariam um jeito de escapar. Facas em punho, pistolas ardendo. Porque é isso que fazemos. Ela lutaria por ele, mas não podia curá-lo. Não desperdiçaria sua vida tentando. Ela sentiu as juntas dele deslizarem contra as suas. Então sua mão segurou a dela, uma palma pressionada contra a outra. Ele estremeceu. Devagar se permitiu entrelaçar os dedos nos dela. Por um longo tempo permaneceram ali, de mãos dadas, olhando para a extensão cinzenta do mar.
Um navio havicano ostentando a águia dupla de Landsov tinha atracado apenas alguns ancoradouros acima da Espectro, provavelmente descarregando turistas ou imigrantes à procura de trabalho. O mundo mudou. O mundo seguiu em frente. Cass, ela perguntou de repente, por que corvos? O corvo e a taça? Provavelmente porque corvos são catadores. Eles pegam os restos. Não estou falando da tatuagem dos drags. Ela é tão antiga quanto a gangue. Por que você o adotou? Sua bengala, Clube do Corvo, poderia ter escolhido um símbolo novo, construído um novo mito. Os olhos de café amargo de Cass permaneceram fixos no horizonte. O sol que nascia pintando-o com uma luz dourada muito clara. Corvos se lembram do rosto dos humanos, se lembram das pessoas que os alimentam, que são gentis com eles, e das pessoas que os tratam mal também. Sério? Ele assentiu lentamente. Eles não se esquecem. Contam uns para os outros de quem devem tomar conta e com quem devem tomar cuidado. Inês, disse Cass, apontando para o porto com a cabeça da bengala. Olhe lá. Ela levantou a luneta e olhou para o porto, para os passageiros desembarcando, mas a imagem não estava nítida. De maneira relutante, ela soltou a mão dele. Foi como uma promessa, e ela não queria deixá-la para trás. Ela ajustou as lentes e seu olhar percebeu duas pessoas se movendo pela prancha de desembarque. Seus passos eram graciosos, sua postura ereta como facas afiadas. Eles se moviam como acrobatas sulis. Ela soltou um suspiro profundo. Tudo nela encontrou foco como as lentes da luneta. Sua mente recusou a imagem diante dela. Aquilo não podia ser real. Era uma ilusão, um reflexo falso, uma mentira feita de vidro nas cores de um arco-íris. Ela respiraria novamente e a imagem se estilhaçaria. Ela segurou a manga de Cass, ia desmaiar. Ele passou os braços ao seu redor, segurando-a. Sua mente se dividiu. Metade dela estava consciente dos dedos nus de Cass em sua manga, de suas pupilas dilatadas, do suporte de seu corpo em torno dela. A outra metade ainda tentava entender o que via. Ele franziu as sobrancelhas escuras. Eu não tinha certeza. Será que não deveria... Ela mal podia ouvi-lo sob o clamor de seu coração. Como? Disse ela, sua voz arranhada e estranha, embolada com as lágrimas. Como conseguiu encontrá-los? Um favor, do Sturmhond. Ele enviou batedores, como parte do nosso acordo. Se foi um erro... Não, disse ela, enquanto as lágrimas finalmente transbordavam de seus olhos. Não foi um erro. É claro, se algo tivesse dado errado durante o trabalho, eles viriam para recuperar seu corpo. A Neja engasgou numa risada. Me deixe aproveitar o momento. Ela se endireitou, o equilíbrio voltando. Ela realmente havia pensado que o mundo não mudava? Ela era uma tola. O mundo era feito de milagres, terremotos inesperados, tempestades que vinham do nada e podiam remodelar um continente. O garoto ao lado dela, o futuro além dela, tudo era possível. Agora a Inês tremia, suas mãos pressionadas contra a boca, observando-os se movimentarem pela doca na direção da baía. Ela correu para a frente, depois voltou para Cass. Venha comigo, disse ela. Venha conhecê-los. Cass assentiu como se estivesse se preparando. Flexionou os dedos mais uma vez. Espere, disse ele. A rouquidão de sua voz saiu mais áspera do que de costume. Minha gravata está arrumada? A Inês riu, o capuz caindo para trás, mostrando seu cabelo. É essa a risada, ele murmurou, mas ela já havia disparado pela baía. Seus pés mal tocando o chão. Mamãe! Ela gritou. Papai! A Inês os viu se virando. Viu sua mãe segurar o braço de seu pai. Eles estavam correndo na direção dela. Seu coração era um rio que corria com ela na direção do mar.